O que há de verdade na história é de que o São Paulo pode contratar um meia revelado no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Falo também sobre Palmeiras e Fluminense, os dois em tratativas com o Nino. Ainda há esperança. Bora te contar que há uma proposta do futebol inglês por Gabriel Jesus, jogador que tem sido monitorado de perto pelo Palmeiras. Martial, ex-jogador da seleção francesa, está desempregado, caberia no seu clube do coração. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Nino. Palmeiras, Fluminense ou Zenit? Qual deve ser o destino do zagueiro brasileiro? Quero contar que o Palmeiras está cada vez mais distante da possibilidade de uma contratação. Depois de fechar com o Barbosa, a verdade é que o Palmeiras retirou-se dessa operação e só vai contratar o Nino se surgir uma baita oportunidade de negociação mais facilitada do que até então. O Palmeiras chegou a oferecer 12 milhões de euros, o Zenit insistiu em 15 milhões de euros. E olha que em janeiro o Nino chegou a dizer sim a uma proposta do Palmeiras, mas sem um aval do Zenit, esse acordo entre as partes acabou não avançando. Fluminense, a partir da desistência do Palmeiras, apareceu com a intenção de contratá-lo e fez uma primeira proposta. O problema é que a contraproposta dos russos foi considerada extremamente distante daquilo que o Fluminense quer pagar. E mais, o Zenit ainda exige a quitação desse pagamento em poucas parcelas, situação que hoje os cofres do Fluminense não permitem. Só para completar, registrar que o Zenit havia comprado o Nino do próprio Fluminense em 2023 por 5 milhões de euros. E agora, 3 anos mais velho, o Zenit quer do mesmo jogador 15 milhões de euros. Zenit que acaba de ser campeão pela 7ª vez nos últimos 8 anos do campeonato russo. Ah, tem mais uma sobre o Flu? O adversário do tricolor nas oitavas de final da Libertadores, o Independente Rivadavia, pode perder 2 dos seus principais jogadores na janela da metade do ano. O Arce, centroavante paraguaio, interessa a times da Turquia, enquanto o Sebastián Villa, atacante colombiano, que faz sucesso no Rivadavia, pode voltar para o Boca Juniors, onde já fez sucesso. Sobre o Arthur, eu conversei com o Pelaipe, nem preciso chamá-lo de novo, é assim, ó, o Pelaipe gosta muito do Arthur. E pelo Pelaipe, vai haver uma força-tarefa pela permanência do Arthur. Mas dá para dizer, Belto, que o Pelaipe não tem muita companhia nessa predileção pelo Arthur. E aí eu vou explicar. A avaliação de muita gente dentro do Grêmio é de que o custo-benefício do Arthur não é bom. O cara ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, tem 5 milhões de euros de dívida da Juventus, que já passaram, e mais 5 milhões de euros desse último ano de contrato. Para que a Juventus rescindisse com o Arthur, na teoria o Grêmio precisaria assumir esses 2 compromissos, de 5 milhões de euros que passaram e de 5 milhões de euros que ainda estão por vencer. E o Grêmio disse, não, esquece, menor chance. Tá? O Luiz Castro nem gosta muito da função do segundo volante, que é a do Arthur, até por isso o Arthur tem atuado meio que improvisado, é um modo de dizer, mas como um primeiro volante, né? E existe uma preocupação lá no Grêmio de que ele possa pintar no outro clube brasileiro. O Fluminense já fez contato com o staff do Arthur, mas não conseguiu avançar, e ele tem sido especulado, não passou de especulação em Flamengo, em Cruzeiro e Palmeiras, tá? Vamos ter que aguardar mais um pouquinho para entender como é que vai funcionar. Mas, cara, eu acho que seria uma baita perda. O Arthur é muito bom jogador, enorme dedicação, e aqui vem um ponto talvez mais importante. Pelo Arthur, a ideia é repetir meio que a carreira do Jeromel e ficar até a aposentadoria, só jogar no Grêmio, enfim. Gilson Almeida. Boa noite, Nicola. Com a lesão do Jefté, alguma novidade do Palmeiras? Percebi que os bastidores estão meio quietos. Gilson, a verdade é que o Palmeiras não fará grandes movimentos nessa janela. Vamos lá, Nino. Praticamente descartável, tá? Até numa live, coisa de 10, 15 dias atrás, eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, falei, vocês desistiram do Nino? A resposta foi não, mas não está avançando. É que o Zenit insiste em 15 milhões de euros, e o Palmeiras não vai gastar 15 milhões de euros no Nino, depois de ter comprado o Barbosa por 20 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Nino ficou muito frio. Sobre Danilo, o Palmeiras chegou, antes da Copa começar, a oferecer 20 milhões de euros, com uma perspectiva de aumento, de melhoria. E o Botafogo, e especialmente o Bertolucci, que é um empresário do Danilo, disseram, não é hora de falar sobre isso.
ele vai para a Copa, a gente entende que na Copa eles podem se valorizar e depois, eventualmente, a gente conversa. Então, o Danilo está meio que em stand-by. O Palmeiras vai ao mercado para contratar jogadores e se perder atletas, tá? Perde o Flaco Lopes, o Flaco vai para o Atlético de Madrid, ainda não há uma proposta oficial, mas digamos que ela chegue, 40 milhões de euros, vende. Aí o Palmeiras vai atrás de um jogador para substituí-lo. O Palmeiras perde o Alan, vai atrás de um jogador para substituí-lo. Óbvio que gastando menos do que quando vende. Vende o Flaco por 40, vai tentar buscar alguém de 10, 12, 15, até porque é essa diferença que vai fazer com que a roda no Palmeiras continue girando. Mas você, torcedor alviverde, não deve esperar por grandes contratações. A verdade é que Flamengo e Palmeiras entendem que já tem bons elencos à disposição. Faltam ajustes. E os dois estão atentos à oportunidade. Oportunidade de mercado, como, por exemplo, o Danilo. Como, por exemplo, o Almada. Se o Almada decide vir para o Brasil, os dois vão brigar para contratar o Almada. Mas são casos específicos, tá? Martini, qual o que você acha da volta do Nino? Volta ou não para o Fluminense? Ótimo programa. Paulão, para o Palmeiras não. Para o Fluminense está difícil, tá? O Fluminense fez uma primeira proposta, a contraproposta do Zenit veio alta, bem acima dos valores que o Fluminense pretende gastar. O Flu vendeu por 5. Hoje, 3 anos mais velho, o Nino vale, de acordo com o Zenit, 15. 5 milhões de euros para 15 milhões de euros. E para piorar, além de pedir esses 15 milhões de euros, o Zenit ainda exige um parcelamento bem pequeno, ele quer a grana quase toda à vista. Tá difícil, tá? Por mais que o Nino queira voltar ao Brasil, e ele de fato quer, porque tem um filho com autismo e ele entende que o tratamento lá, que o atendimento lá pro filho autista, a assistência não é tão boa, enfim. Você deixando o seu like. O Lucas Silva pedindo para falar sobre o Palmeiras, deixa eu falar um pouquinho sobre o Rafael Veiga. O Rafael Veiga foi emprestado pro América do México, a pedido do André Jardine. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, o André Jardine optou por deixar o América do México. Ou seja, a situação do Jardine a partir de agora, do Veiga a partir de agora, ela fica meio indefinida, né? Não dá para imaginar que ele seja devolvido, embora ele é meio criticado lá no futebol mexicano, não está com muito moral lá. Mas o Palmeiras eventualmente pode tentar usar o Veiga como uma moeda de troca para alguma outra negociação. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre no mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor: não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Informação ruim para o torcedor do Palmeiras que sonha com a volta de Gabriel Jesus no segundo semestre. Vem da Inglaterra a notícia de que o Everton, da Premier League, entrou na disputa pelo centroavante brasileiro. A pedida do Arsenal foi considerada pelo Everton cara. 20 milhões de libras, a gente está falando de 139 milhões de reais. Mas os times tentam chegar a um acordo para que o Everton possa ter o Gabriel Jesus como reforço após a Copa do Mundo. O fato de ganhar 5 milhões de reais por mês no Arsenal também pesa contra o negócio. Mas se as cifras são pesadas para o Everton, imagina para o Palmeiras, que tem uma capacidade de arrecadação inferior à da equipe inglesa. Só para lembrar que na última temporada, enfim recuperado de um problema antigo no joelho, o Gabriel Jesus disputou 27 partidas com 6 gols e 1 assistência. Está completamente recuperado desse problema no joelho que o incomodava desde a Copa do Mundo de 2022.
sobre a possibilidade de Gabriel Jesus jogar no Palmeiras, é o próprio atacante que tem deixado bem claro que tem essa vontade. Ele se declarou torcedor do Palmeiras, afirma que assiste a todos os jogos e numa entrevista recente a ESPN assegurou que vai voltar ao Palmeiras. Ao que tudo indica, não será tão breve. Ele pretende jogar por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu. Jogador que também foi nos últimos dias especulado como possível reforço da Juventus da Itália. Qualquer novidade sobre o Gabriel Jesus e eu conto para vocês por aqui, beleza? Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? A seleção brasileira venceu o último amistoso antes da Copa do Mundo. Vitória por 2-1 contra o Egito, mas a notícia triste se deu pela lesão de Wesley, o único lateral direito com características mais ofensivas no elenco de Carlo Ancelotti, sentiu a virilha e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. Nesse domingo ele passa por exames para constatar a gravidade. São 2 as possibilidades. De a lesão ter um tempo de recuperação de 10 a 15 dias, essa é uma possibilidade aventada dentro da CBF, o que permitiria que ele continuasse com o elenco. Se a contusão for mais séria, ele será cortado. E a seleção tem até sexta-feira dessa semana para definir o seu substituto, que precisa estar naquela pré-lista de 55 atletas. Se o Ancelotti optar por um lateral direito, são só 2 alternativas, o Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo. Mas, internamente, a CBF também trabalha com a possibilidade de abrir mão de um outro lateral direito para convocar jogador de outra posição. E aí poderia ser o João Pedro no ataque, poderia ser mais um meio-campista, enfim, vai depender das opções e escolhas de Carlo Ancelotti. Vale a lembrança de que hoje o Brasil tem o Danilo para fazer a função do lateral direito, ou até o Ibañez, que seria um zagueiro improvisado no setor. O Ibañez já chegou a atuar na seleção brasileira de Ancelotti fazendo essa função. Só para completar, registrar que o Brasil, que venceu o Egito, abriu o placar logo de cara com uma roubada de bola do Bruno Guimarães, que marcou o gol. Uma falha grotesca do Marquinhos permitiu ao Egito o empate no primeiro tempo. Na etapa final, Endrick saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória por 2-1. Terceira vitória seguida da seleção brasileira, algo que ainda não havia acontecido desde o início desse ciclo para a Copa do Mundo. O Brasil venceu nessa sequência a Croácia, venceu o Panamá e agora a seleção do Egito. Só queria chamar a atenção que nos 3 jogos o Brasil sofreu gols. A estreia na Copa do Mundo acontece no próximo sábado contra a seleção de Marrocos, que está só uma posição atrás do Brasil no ranking da FIFA. E você, está confiante na seleção? O que você faria em relação a essa situação do Wesley, caso se confirme a sua exclusão? Você traria um outro lateral ou pensaria num jogador para o meio ou para o ataque? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Palmeiras e Fluminense, que estão longe da lista de clubes que mais devem no Brasil, receberam nos últimos dias um puxão de orelha da agência de fair play financeiro. Mas calma, o assunto é bem menos grave do que parece. Vocês sabem, desde o início do ano foi criada uma agência que vai ser responsável por fiscalizar os clubes, com a ideia de que eles parem de dever aquilo que prometem. Pois bem, nos últimos dias, o Palmeiras e o Fluminense foram notificados porque apresentaram uma falha nos resultados financeiros de 2025. Eles apresentaram os balanços sem a assinatura de uma auditoria independente. O Palmeiras rapidamente solucionou o problema, o Fluminense ainda levou alguns dias, mas também superou essa questão. O Avaí, que
incidiu no mesmo erro, acabou não apresentando essa documentação correta e já foi multado em R$20 mil. Só é importante contar que essa fiscalização da agência ocorre entre times ou em times de séries A e B e promete aplicar uma série de sanções de acordo com a gravidade e os problemas. Primeiro, advertência, depois multa, eventualmente proibição de inscrição de atletas, perda de pontos e até o rebaixamento. E dá para dizer que o Botafogo hoje é aquele que mais está ameaçado por conta de todos os seus problemas financeiros.